Então seja muito bem-vindo para mais uma super aula desse treinamento, desse módulo tão especial que é influenciando em todas as direções com base de um livro maravilhoso de John Maxwell, Liderança 360 Graus, né? O Líder 360 Graus. É um material incrível, realmente o que nós estamos passando aqui nesses treinamentos são realmente conteúdos maravilhosos. Então espero que você não tenha pulado nenhum material, nenhuma aula, que eu tenho certeza que vai ser de grande valia, de um poder incrível para você continuar se desenvolvendo, tá bom? Então vamos falar agora sobre a próxima aula. E agora nós vamos falar sobre o quê? Os principais desafios da liderança 360 graus. Será que existem desafios nesse tipo de liderança? E quais são os principais desafios, então, na liderança 360 graus? Vamos, então, discutir um pouquinho sobre esse assunto, sobre esse tema e estar desenvolvendo com você. Então, esta aula irá abordar os desafios práticos que os líderes enfrentam ao tentar exercer influência em todas as situações. Vamos discutir as barreiras emocionais, organizacionais e interpessoais, além de oferecer estratégias concretas para superá-las. O foco será desenvolver resiliência e adaptabilidade para liderar ou para lidar com a resistência e a pressão que surge quando você tenta liderar em diferentes áreas, né? Então, nós sabemos que a liderança 360 graus vai gerar desafios, vai gerar às vezes até desconforto em muitas situações com as pessoas que estão ali envolvidas, que estão ao lado, que não estão entendendo o que você está fazendo, a linha de desenvolvimento que você está seguindo, ou seja, isso vai exigir de você bastante maturidade nesse processo de liderança 360. Então vamos falar sobre os principais desafios e também vou te dar algumas técnicas, algumas ferramentas para facilitar ou para te ajudar nesse processo de desenvolvimento, tá? Então vamos começar relembrando os principais conceitos que abordamos até agora. Primeiro nós falamos sobre como influenciar nossos superiores ou liderar para cima, né? Depois exploramos a liderança lateral, que são os nossos parceiros, né? Onde focamos em colaborar e influenciar nossos colegas de trabalho. E finalmente, nós falamos também sobre a liderança para baixo, onde discutimos para motivar e guiar nossos subordinados através do propósito de vida. E não podemos esquecer, principalmente na última aula, nós falamos sobre a autoliderança, ou seja, o propósito de vida. Nós falamos sobre liderar a si mesmo, a capacidade de liderar a si mesmo, ou seja, essa capacidade da autogestão, do desenvolvimento, do propósito de vida. Né? Quando você tem um propósito de vida bem definido, isso facilita para você a caminhada, te ajuda no desenvolvimento. Então, por gentileza, não pule a aula anterior. Ela é essencial para o seu desenvolvimento no processo de liderança 360. Então lembre-se, o líder 360 tem a capacidade de influenciar as pessoas em diferentes níveis, sem depender exclusivamente da posição de atuação, mas pela autocrítica, proatividade, otimismo, comunicação e respeito. Essas são alguns soft skills que você precisa ter. Isso são algumas ferramentas que você precisa trabalhar com ela. Por exemplo, quando nós falamos aqui sobre a autocrítica, saber se a forma que você está conduzindo as coisas estão da forma correta, é a forma que precisa ser feita. Quando fala de proatividade, não sei se eu já contei a história aqui sobre proatividade, eu estava trabalhando numa empresa multinacional, e aí o meu gestor virou para mim, eu era jovem aprendiz, recente, né? Depois de jovem aprendiz, recente contratado, virou para mim e falou assim: Giovanni, eu preciso que você seja mais proativo. Aí eu falei: não, beleza, eu vou ser mais proativo. Aí na hora do almoço eu fui lá e perguntei para uma outra gestora que era mais amiga, assim, mais próxima, perguntei para ela assim: o que é ser proativo?
Eu não sabia o que era ser proativo, mas concordei que eu precisava ser proativo. Ou seja, a proatividade é você não esperar o problema, é você procurar soluções, é você alcançar soluções pela sua capacidade, é você avançar, você ter iniciativa. Ser proativo é não esperar que o gestor te dê um comando, te dê uma ordem para você fazer uma determinada tarefa, uma determinada função. Você já sabe qual é a sua responsabilidade. Seja proativo. Se você quer realmente trazer uma liderança 360, trazer esse nível de gestão para o seu negócio, para o seu dia a dia, você precisa ser proativo. Ficar esperando que o seu líder fale o que você precisa fazer, isso é atraso, não dá para ser assim. Então, seja proativo. O que mais? Otimismo. Sempre olhe pelo lado positivo, pense que vai dar certo, as iniciativas estão dando certo. Se não der certo, a sua autocrítica vai te ajudar a trazer boas soluções, né? Mas sempre trabalhe pro lado positivo. Não trabalhe de forma negativa. Ah, essa ideia de novo, lá vem ele de novo, lá vai falar. Não, 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 não. Ó, otimismo. Se você quer avançar no seu nível de liderança 360, você precisa ser otimista, tá? Comunicação, você precisa ter uma boa comunicação, obviamente, e principalmente o respeito, né, de todos que estão com você ou ao redor de você, tá? Muito bom. E quais são os principais desafios, então? Um deles é a resistência à influência, né? Então, a desconfiança, andar na defensiva, falta de comunicação. Então, a resistência é muito comum quando tentamos influenciar em várias direções. É muito comum. Os líderes, então, enfrentam frequentemente desconfiança, defensiva e falta de comunicação, especialmente ao influenciar os seus superiores. O que você acha dos seus superiores, você tendo a capacidade de influenciar eles? De trazer uma boa ideia, de trazer uma boa sugestão? Você acha que isso é aceito de forma natural, de forma simples? Ah, não, eles aceitam de boa. Você acha que é assim mesmo? Não é, cara, não é assim que funciona. Ele vai se sentir coagido, vai ficar às vezes com medo, dependendo da falta de maturidade, vai achar que você está tentando tomar o lugar dele, né? Vai ter problemas, pode ter muitos desafios aí, mas cabe a você a maturidade de trabalhar para que você não está ali para tomar o lugar. E isso não é coisa para você ficar falando não, tá? Ó, não preocupa comigo não, só quero ajudar, que eu não tô aqui para tomar lugar. Não é assim que funciona. Você conquista a confiança deles para saber, poxa, essa pessoa aqui, esse líder que está aqui fazendo essa aula, não quer tomar o lugar de ninguém. Quer simplesmente fazer um bom trabalho e contribuir para o crescimento de todos que estão ao redor. Então, John Maxwell, em Liderança 360, menciona que a confiança é o fundamento da influência. Sem confiança, a resistência é causada. Então, como que eu gero confiança? Imagina aí. Como que eu faço para gerar confiança? A confiança, ela gera no dia a dia. Ela gera nos seus desafios diários. Da forma que você se comporta, da forma que você conversa com as pessoas, a forma que você trata os problemas. Essa confiança, ela vai sendo gerada, construída ao passar do tempo. Ela é desenvolvida para você. Então é extremamente importante você ter essa sabedoria para fazer e para conquistar a confiança em todas as direções. Você precisa conquistar a confiança em todas as direções. Em todas as direções, tá? Então vamos lá. Então, como superar a resistência, né? Algumas soluções, então. Criar relacionamento de confiança. Uma abordagem gradual. O que é abordagem gradual? Pelas beiradas, né? Como um bom mineiro, né? Devagar, conquistando no passo a passo. Eu não posso chegar invadindo, ó, olá, cheguei. Nem sempre isso funciona. Precisa ser gradual, vai gerando a confiança. Nossa, que legal. Olha a solução que ele trouxe, que ela trouxe. Olha que bacana o que ela disse. Olha como a equipe dela trabalha, como a equipe dela é coesa. Isso vai trazendo maior confiança e vai superando as resistências do seu trabalho,
né? Então, comunicação clara e consistente. Não adianta você falar A aqui de um lado e B do outro. Não adianta você falar só coisas que vão agradar, sendo que às vezes você precisa falar coisas que vão desagradar, mas é por bem do negócio, é por bem do todo, é para que a equipe se desenvolva. Então às vezes vai ter que falar situações que não vai ser tão favoráveis, mas ela precisa ser clara, transparente, ela não pode ser feita de qualquer maneira, ela não pode ser falada de qualquer forma. Lembrando sobre a frase de comunicação que nós seguimos aqui no Instituto, né? Você é responsável pelas coisas que você fala e também é responsável pelas coisas que a outra pessoa escuta. Se você não está tendo uma comunicação clara, você não está comunicando. Então você precisa garantir que a outra pessoa está conseguindo entender o que você está falando. Não adianta só soltar ao léu as palavras. Você precisa comunicar com clareza e com bastante expertise, tá? Então, cuidado com isso. John Maxwell fala que a base de qualquer influência é a confiança. E esta é construída pela consistência e pela transparência. Então, para superar a resistência, é essencial desenvolver confiança em todas as estratégias. Quando você consegue estabelecer confiança com seus superiores, pares e subordinados, a influência flui naturalmente. Então comece com pequenas vitórias, demonstrando que você está alinhado com os objetivos da organização e das pessoas. E claro, mantenha uma comunicação clara e consistente, sempre articulando de forma assertiva e honesta. Se você trabalhar de forma desonesta no processo de comunicação, de desenvolvimento, de vencer a resistência de forma desonesta, uma hora a casa cai. Eu não consegui pensar em outra palavra aqui. Uma hora a casa cai, né? Então você precisa ser honesto. Você precisa trabalhar de forma assertiva. Não pode falar de qualquer maneira. Então procure se desenvolver de uma forma honesta. Desenvolver essa comunicação, essa confiança de forma honesta. A base de qualquer influência é a confiança. E esta é construída pela consistência e transparência. Então a base da influência é a confiança, né? É a confiança. E como que é gerada a confiança? Através da consistência e da transparência. Não adianta querer fazer as coisas de qualquer maneira. As pessoas não vão querer ser influenciadas por você, tá? Um outro ponto também muito importante é o que é? Gerenciamento de conflitos. Quando você tem a capacidade de gerenciar conflitos, você está num outro patamar de liderança já. Gerenciar conflitos é uma ferramenta, é uma habilidade essencial para grandes líderes. Por que eu falo isso? Porque vai ter conflitos. Vai ter conflitos. Já falei sobre isso, mas vou repetir. É você imaginar o seguinte: o Joãozinho tá indo trabalhar onde você trabalha. E aí o Joãozinho, o que acontece? Então esse aqui é o João e esse aqui é você. O Joãozinho, ele foi educado por pais diferentes do seu. Já começa por aí. A educação estudantil do Joãozinho possivelmente foi diferente da sua. Talvez a habilidade que foi desenvolvida no João é completamente diferente da sua. E aí você, sei lá, vamos colocar aqui uns parâmetros. De repente o Joãozinho é formado em engenharia elétrica e você é formado em administração e pós-graduado, sei lá, em tecnologia da informação. E aí de repente vai ter que juntar esses dois caras aqui, ó. Com educações diferentes, com a forma de pensar diferente, com a forma de agir em determinados problemas diferente. Vai ter que juntar esses dois. Qual que é a probabilidade na hora de tentar juntar aqui, ó? Dá um choque, check. Dá outro choque aqui, ó, check. Dá outro choque aqui. Qual que é a probabilidade? Enorme. Então vai ter conflitos. Líder está lá para resolver problema. Deixa eu te contar uma coisa. Você está lá para resolver problema. Vai ter conflito mesmo. Vai ter situações que vão deixar você talvez de saia justa. Mas cabe a você desenvolver essa habilidade
de gerenciamento de conflitos. Então, o conflito entre superiores, rivalidades com pares, resistência de derivações, isso tudo traz problema para você, né? O conflito é conduzido na liderança. Como líderes 360, você pode enfrentar conflitos em todos os níveis. Desde os superiores, como prioridades diferentes, até pares que competem entre si e subordinados que resistem à mudança. O livro de Dificuldade de Conversa ou Conversas Difíceis, os autores falam sobre a importância de entender as necessidades por trás das posições, né? Então eu repito o que eu falei aqui. O líder está lá para resolver problemas. Você não está lá para fugir de problema, não. Você está lá para resolver os BO que vão aparecer. Então tenha maturidade, tenha sabedoria para resolver esses conflitos. Tá bom? Vamos lá. Avançando aqui. O que mais no gerenciamento de conflito, né? Então, soluções para o conflito. Prática de escuta ativa, mediação entre pares, evitar confrontos diretos e mentalidade de ganho mútuo. É assim que você vai conseguir resolver problemas. Vou até usar essa imagem aqui, ó. Talvez esse colega aqui, ó, que é uma liderança lateral, né? Esse colega está tendo conflito com esse cara aqui. O que você precisa fazer? Ser um mediador. Ajudar eles a resolver o problema. E usando a mentalidade de ganho mútuo, de ganha-ganha. Esse cara vai ganhar alguma coisa e esse cara vai ganhar alguma coisa. Então vai gerar um acordo aqui. Aqui em cima, você precisa também procurar ajudar na resolução dos problemas, né? Mas o tempo todo, como que você vai conseguir fazer? Mentalidade de ganha-ganha. Como que você pode falar com os colegas do seu chefe e com o seu chefe, ajudá-los a pensar dessa maneira? Cara, pensa aí, talvez uma forma que você possa ganhar e ele também possa ganhar, possa melhorar o processo. A mesma coisa aqui embaixo. Aqui, principalmente, né, você vai precisar usar muito o quê? A escuta ativa. Né? Você precisa ouvir o que a sua equipe está falando. Quais são as necessidades? E voltar novamente para quê? Mentalidade de ganha-ganha. Nesse ponto aqui, evitar confronto direto. Esse coleguinha aqui não pode brigar com esse coleguinha aqui. Você precisa evitar esse conflito. Os dois caras ficar de frente, nervoso. Né? Vai ter hora que realmente vai ser interessante colocar eles frente a frente para conversar. Mas pensa só comigo. Nessa situação do videozinho aqui embaixo, aqui, ó. Tá fácil para esse cara aqui procurar a solução? As duas estão falando igual não sei o que. Estão falando. Tá fácil de resolver? Não tá. Elas não estão ouvindo ele, não tá prestando atenção nele. Então tem que acalmar o ambiente, acalmar as coisas para que possa ter essa mentalidade de ganha-ganha. Talvez frente a frente, nem sempre vai ser a solução para resolver os conflitos, tá? Excesso de pressão e expectativa contraditórias. Vou tomar água aqui. Então a pressão para ganhar todos os lados, isso aqui é um problema sério. Você não pode desculpa. Não pode criar uma pressão para você conquistar os lados. Isso é conquistado gradativamente. É de forma gradual. Então, não coloque pressão para isso, tá? Seja um processo natural, né? Sobrecarga de demandas, né? Assumir responsabilidades que não são suas. Ter uma sobrecarga de atividade, isso vai te cansar, né? Falta de foco nas prioridades, né? Procrastinação demais, isso vai te dando problemas, né? Então, você precisa ter essa mentalidade, essa sabedoria, né? Então, quando você lidera em vários trechos, a pressão aumenta. Principalmente porque você sente que precisa agradar, ser agradáveis aos superiores, aos pares, subordinados, né, subordinados ao mesmo tempo. E nem sempre isso vai ser possível, né? Quem nos dera se a gente pudesse ser sempre bonzinho em todas as situações, mas não é assim que funciona. Isso pode resultar o quê? Numa sobrecarga, onde você perde o foco e fica refém de prioridades conflitantes.
né? John Maxwell destaca que a chave é alinhar suas prioridades com os objetivos estratégicos da organização. Quando você coloca o seu pensamento estratégico nos objetivos, planos da empresa, quando você coloca suas prioridades conforme o objetivo da empresa, as coisas tendem a dar certo. Se você não consegue perceber quais são as prioridades da empresa, o objetivo estratégico, aí você pode entrar em conflito, porque você não está entendendo a visão da empresa, você não sabe para onde ela está indo, né? Então isso pode trazer um conflito para você. Então fique atento, porque às vezes vai ter que agradar realmente as partes, mas isso não é sempre, não é toda hora que a banda toca desse jeito. Às vezes vai ter que dar uma apertada mesmo no eixo para conseguir conciliar a situação. Então, quais são as soluções então para, por exemplo, situações de sobrecarga? A solução aqui está em definir claramente suas prioridades. Você só fica sobrecarregado se você não sabe o que você precisa fazer realmente. Como líderes, vocês precisam aprender a comunicar o que é mais importante e saber dizer não quando necessário. Isso aqui eu preciso abrir, cara. Dizer não é problema. Às vezes chega a ser libertador. Você não pode aceitar todas as demandas. Por exemplo, agora eu estou passando por situações de treinamento, de pregação, né, constantemente sendo convidado. Aí às vezes aparece para mim uma demanda de pregar numa igreja e fazer o louvor no mesmo dia. Uma das duas eu vou ter que falar não. Como que eu faço então de forma justa para me falar não para quem? Por exemplo, o compromisso que eu fechei primeiro. Qual foi o compromisso que eu fechei? Ah, foi com a igreja fulano de tal. Então aquela lá é prioridade, né? A outra, eu vou ter que falar, não posso ir nessa data. E tá tudo bem. Já está fechado, já tem um compromisso, já está agendado, né? Então isso é muito importante. Você precisa falar não às vezes para os seus subordinados, para os seus pares e às vezes até mesmo para os seus líderes. Falar, chefe, se eu assumir essa demanda aqui, vai embolar o meio de campo aqui. Vamos pensar numa forma melhor para a gente estar desenvolvendo? Isso é um não. Isso é um não. Da forma que está, eu não consigo. Você quer pensar de uma outra maneira? Vamos pensar numa outra forma, numa outra estratégia para desenvolver isso? Entende? Você precisa ter essa habilidade, assim, cravada no seu coração. Além disso, o autocontrole emocional é fundamental para lidar com a pressão. Então você precisa ter autocontrole emocional. Não é porque as situações estão fora do controle que você vai agir de qualquer maneira. Né? Porque as coisas estão ali fora do que você planejou, que você precisa falar de qualquer forma. Tá? Então você precisa ter autocontrole emocional. Técnicas de mindfulness e gerenciamento de tempo podem ajudar a aliviar o estresse e focar no que realmente importa. Referência aqui, John Maxwell fala que a sobrecarga pode ser evitada quando se aprende a dizer não de forma estratégica e a priorizar com base nos objetivos maiores da organização. Então fica aqui a minha dica, aprenda a dizer não. Né? Na falta de controle, de autocontrole emocional, né? Então liderar em todas as orientações ou em todas as partes, né, exige um controle emocional constante. Por quê? Você vai receber um problema daqui de cima, vai receber um problema daqui de baixo e vai resolver um problema das laterais. Não dá para procrastinar problema. Você que é ali 360, não dá tempo de procrastinar problema. Você precisa trazer soluções rápidas e imediatas. Não dá para ficar procrastinando problema. Chegou o problema de cima, resolve o rápido possível. Chegou o problema do subordinado, resolve o mais rápido possível. Dos pares, resolva o mais rápido possível. Porque você vai ter que ter um bom controle emocional. E ficar ali sofrendo porque você não fez uma atividade, uma tarefa a tempo, por falta de priorização, de procrastinação, porque você procrastinou, não dá. Aí você está arrumando mais problema para sua cabeça. Então, reagir de forma impulsiva pode destruir sua programação de alcançar, ou esse respeito de alcançar a liderança 360. Daniel Goleman, em Inteligência Emocional,
fala sobre como líderes emocionalmente inteligentes são capazes de controlar suas emoções e responder de maneira equilibrada, mesmo sobre pressão. É assim que você vai conseguir alcançar um nível maior e inteligente na liderança 360. Então, como melhorar? O desenvolvimento da inteligência emocional é um dos melhores investimentos que um líder pode fazer. Então, por isso que eu indico para você fazer parte da mentoria Jornada da Liderança. Você precisa fazer parte disso. Porque lá dentro nós vamos encontrar outros líderes que estão passando por situações difíceis. Lembrando que dentro da jornada são no máximo 20 pessoas. Né? Então vai ser um grupo bem restrito, um grupo bem fechado, né? Para conversar sobre os principais desafios, conhecer novas ferramentas. Eu mesmo ou alguém da minha equipe, né, do Instituto EdgeGo, estará acompanhando os grupos, estará passando os treinamentos, estará conversando com você, te dará mentorias. Ou seja, é extremamente importante. É muito importante fazer parte. E nós vamos falar muito sobre inteligência emocional. Muito mesmo sobre inteligência emocional. Então você precisa fazer um investimento na sua inteligência emocional, na mentoria do Jornada Liderança. Saber identificar então suas emoções e gatilhos, além de praticar a autoavaliação constante, ajuda a evitar reações impulsivas. Sugiro que vocês então comecem a aplicar técnicas de mindfulness e fazer simulações de situações de estresse para treinar o controle emocional. Só que se você não tiver o controle emocional minimamente controlado, não adianta você colocar na sua cabeça essa história e estourar com você mesmo depois. Ai. Tem uma historinha que eu vou contar na próxima aula, num próximo encontro, que fala do rapaz que ficava rodando a roda, né? Ele furou o pneu na estrada e rodando a roda e chegou no cara para pedir ajuda, já brigando com o cara. Depois eu conto essa história devido ao tempo da aula aqui, tá bom? Então sugiro que vocês façam ferramentas, controles de mindfulness ou de controle emocional, né? Daniel Goleman traz mais uma referência para nós, que o autocontrole é uma das principais competências da inteligência emocional, essencial para quem deseja influência, né, de forma eficaz. As pessoas amam estar do lado de pessoas emocionalmente controladas, que tem uma inteligência emocional estruturada. As pessoas amam estar do lado dessas pessoas, porque normalmente é pedido conselhos, é pedido informações, como a pessoa faz, é contado situações de conflito, problemas que estão passando, né? Porque nessa hora realmente precisam de ajuda, precisam de socorro para estar resolvendo esses problemas, né? Muitos líderes, né, então exercem influência, né, no curto prazo, mas mantém essa influência ao longo do tempo, mas manter essa influência ao longo do tempo realmente é um desafio muito grande. Isso exige então consistência, tanto nas palavras quanto nas ações. Consistência nas palavras e nas ações. Não adianta você chegar para o seu líder e falar o que você está fazendo e quando ele perceber suas ações, você está seguindo por um caminho completamente diferente. Tome água, hein? Não adianta você falar assim, chefe, eu tô indo por aqui, vai dar certo, conta comigo, e na hora H, na hora do problema, na hora que precisa de você, não tem nada resolvido. Contar com você é só se estiver em boas condições, não pode contar com você de verdade. Não dá. Você precisa ser uma pessoa honesta e precisa ser uma pessoa de verdade. Então, John Maxwell fala assim, destaca que a liderança não é feita de momentos, mas de uma jornada contínua. Para finalizar, né? Então, soluções para manter a influência. Para manter a influência sustentável. Seja consistente em suas ações, decisões, né, na sua forma de falar. Seja consistente. Não fica rodeando, falando uma coisa aqui e outra ali. Não, seja consistente. A influência verdadeira é construída no longo prazo, através de relacionamentos sólidos. E lembre-se, feedback constante é essencial para todos os lados. Às vezes, para você receber um feedback, ou para você dar um feedback numa equipe, ou em alguém,
ou em alguém que confiou em você, né? Eu, particularmente, quando estava trabalhando lá no multinacional, eu chegava para os meus pares e falava assim, cara, se você perceber que tem alguma coisa que eu estou errando, que eu estou falhando, que eu estou deixando de entregar aí para você, para o seu setor, me fala, me comunica, que com certeza nós vamos resolver esse problema, nós vamos procurar uma solução para isso aí. Ou seja, eu procurava sempre estar em parceria com os meus pares e também com o meu gestor, né? Ele não apenas ajusta o curso da liderança, mas também reforça a confiança e a transparência, né? John Maxwell traz para nós uma última frase aqui para nós, que liderança eficaz é uma maratona e não uma corrida. A consistência é o segredo para uma influência rigorosa. E aqui a gente fecha com esse ponto essencial desse treinamento, que é vencendo os desafios da liderança 360. Lembrando, a liderança não é uma corrida de um tiro de 100 metros, é a maratona, tá? É Ultraman, cara, é um negócio fora de série. Você precisa fazer uma caminhada a longo prazo. Não é rápido, não é coisa simples, é uma construção. E a confiança, eu sempre ouvi falar sobre isso, é como se fosse um vidro, como se fosse um espelho. Se você quebrar esse vidro, vai dar trabalho, hein? Uma confiança ali nessa questão do vidro, ela nunca mais é reconstruída. Eu costumo dizer que nunca mais ela será a mesma, né? Às vezes você até consegue reconstruir, consegue reformar, consegue arrumar, mas nunca mais será igual. Sempre vai ter uma desconfiançazinha, e isso é muito ruim para um líder 360, tá bom? Então um forte abraço no seu coração e até a nossa próxima aula. Tamo junto demais!